Essa edição foi feita no After Effects e essa aqui foi feita no CapCut. Difícil acreditar que dá para fazer algo assim, né? Mas eu vou te mostrar como criar uma edição dinâmica com motion design profissional usando apenas o CapCut. Se você ainda está confuso, pense desse jeito. Você tem 3 moedas: tempo, dinheiro e conhecimento. Se você não tiver uma delas, use as outras 2 para conquistá-la. Eu adiciono primeiro a narração. Essa narração eu fiz pela IA do Google, pelo IA Studio. Pense desse jeito. Agora nós vamos adicionar um texto. Você vai selecionar o texto aqui e vai apertar a tecla Windows ponto. E você vai procurar nos símbolos do quadrado. Adiciona o quadrado. Você preenche toda a tela com esse quadrado. Vai ficar tudo em branco. Agora você volta em mídia. E vamos adicionar a silhueta do homem. Coloca a silhueta na timeline. Ajusto ela aqui na melhor posição. Adiciono um novo texto. E agora eu vou escrever as frases. Justamente conforme está sendo narrado. Então eu coloco aqui, se você ainda... Vou mudar para o preto porque o fundo é branco. E vou mudar aqui a fonte. Eu vou utilizar essas 2 fontes aqui, ó. Primeiro eu vou utilizar essa Griffiths. Eu vou deixar aqui o nome escrito para você se você quiser baixar. Mas todos os arquivos que eu estou utilizando aqui, todos os elementos, inclusive essas fontes que eu estou utilizando, vai estar numa pasta separada lá no meu pack. Então quem já tem o pack pode baixar e quem não tem e quiser adquirir o pack vai ter acesso a todos esses arquivos prontos, tá? Para você treinar e testar aí no seu CapCut. Então ajusto aqui no local exato. Faltou o estar aqui, né? Então, se você ainda está, que é o início, né? Agora eu vou adicionar o confuso. Então adiciono um novo texto. Escreva a palavra confuso. Confuso eu vou colocar na cor vermelha. E eu vou mudar a fonte, que é a outra fonte que eu estou usando. Que é essa News Gothic. Eu ajusto ela aqui no tamanho exato. Essas fontes, a primeira é uma fonte serifada e a segunda ela não é uma fonte serifada. Então quando você vê fontes serifadas e não serifadas, elas casam muito bem. A palavra confuso eu vou colocar abaixo do se você ainda está. Eu vou ajustar o confuso para ele aparecer justamente na hora que é falado a palavra confuso. Agora eu posso colocar aqui a silhueta desde o início e eu vou duplicar ela. Duplico ela. Agora eu vou colocar um efeito. Você vai em efeitos, você vai procurar aqui mesmo nos populares o desfocar. E você coloca na camada de baixo da silhueta. Você pode colocar 100%, aumentar até 100 o desfocar. E você vai perceber que ele já está com uma sombra ali. Então eu aumento a escala do de trás, de onde que eu coloquei o efeito. Vou até em mistura e reduzo a opacidade. Pode reduzir bastante, tá? Acho que aqui 35, 30, 35 fica legal. Ó, já fica essa sombra atrás, tá vendo? Com a palavra confuso selecionada, eu vou em animação e vou procurar essa aqui, ó, projetar impacto. Essa animação fica muito legal aqui com contexto. Aí você pode aumentar o tempo aqui para 7 segundos, 8 segundos. Agora na de cima eu vou utilizar a animação tipo 2. Então vai em animação, tipo 2, e você pode aumentar para 1 segundo. Agora eu vou adicionar o cérebro. Adiciono o cérebro na timeline e eu vou ajustar ele para parecer que ele está na região da cabeça certinho. Como eu quero que ele apareça no início, você vai em animação e adiciona a animação de fade in. Agora eu vou mudar a cor dele para a cor vermelha, para justamente eu trabalhar apenas com essas 3 cores, o vermelho, o preto e o branco. Seleciono a camada do cérebro, vou em ajustes, ajuste eu vou em curva, e eu vou reduzir todas as cores e vou deixar apenas o vermelho. Então reduzo o branco, o verde e agora o azul. Você vai em vídeo. Em básico, você pode reduzir um pouco a opacidade para dar um contraste melhor com a imagem. Agora nós vamos colocar a segunda frase. Se você ainda está confuso, pense desse jeito. Eu vou cortar exatamente
onde ele fala pense desse jeito, para dar o sincronismo das palavras com uma fala. Eu corto aqui e agora eu vou duplicar essa frase justamente para aproveitar a configuração. Vou usar a mesma configuração. Em cima eu escrevo o pense desse. E no de baixo eu vou escrever jeito. E eu vou trazer aqui para esse canto direito, que é onde vai ficar essas palavras. Agora eu vou selecionar as camadas da silhueta e do cérebro e vou criar um clipe composto. Quando eu mudo de uma palavra para outra, eu vou fazer um corte nesse clipe composto que eu fiz, justamente para dar um efeito de zoom, só que um corte seco mesmo, um zoom seco. Eu vou ajustar ela mais para cima e vou aumentar a escala. Então eu vou ajustando aqui para ficar desse jeito ao lado. Agora eu vou mudar a animação das duas frases, das duas palavras. Então seleciono a palavra de cima, vou em animação e eu vou usar essa daqui, ó, expor para a esquerda. Na de baixo, vou em animação novamente e eu vou usar essa daqui, ó, concentrar. Pode reduzir aqui para 0,5 segundos. Agora eu vou adicionar uma linha animada. Agora nós vamos mudar a cor dela. Então eu vou em ajuste, em curvas, e eu vou reduzir o branco, vou reduzir o verde e vou reduzir o azul. Vou deixar só o vermelho. Ela já vai ficar com o contraste aí vermelho. Agora eu vou ajustar ela, vou colocar na camada de baixo, ela tem que ficar abaixo de todos. E eu vou só ajustar ela aqui para ficar com uma aparência legal. Vai ficar um pouco grande aqui. E vou rotacionar, aumentar um pouco a escala aqui para ficar bem legal essa entrada dessa linha animada. Agora eu quero que ela entre junto ali com o confuso. Se você ainda está com... Tá vendo? Eu quero que ela fique próximo do confuso ali na hora da entrada. Eu vou até reduzir um pouco a velocidade. Você ainda está confuso? Vou reduzir um pouco a velocidade, vou colocar aqui 0,8, fica melhor. Se você ainda está confuso... Ficou legal. Agora eu vou fazer o corte no mesmo lugar onde que eu cortei a silhueta para ficar exatamente iguais. A primeira parte já está quase pronta. Agora eu vou colocar, para não ficar tão estático aqui essas partes, eu vou colocar um movimento de pêndulo, um movimento onde que a silhueta ela se movimenta junto com o cérebro ali. Então seleciono aqui as duas camadas, crio um clipe composto. Agora eu vou em efeitos. Em efeitos você vai escrever pêndulo. É esse primeiro aqui. Aí você adiciona ele na camada. Você reduz toda a torção e reduz ou aumentar a nitidez no máximo. Aqui você pode, na velocidade, você pode colocar 25. E na força também, você pode colocar 25, 20. Acho que fica legal. Se você ainda está... Vou deixar a força com 20, tá? Se você ainda está confuso, pense desse jeito. Agora o que você faz? Clica com o botão direito, vai em copiar atributos, seleciona as duas outras camadas, cria um clipe composto, clica com o botão direito novamente e colar atributos. Você vai desmarcar todos e vai só marcar efeitos. E você vai colar. Ele vai colar exatamente o efeito de pêndulo que a gente fez no outro. Se você ainda está confuso, pense desse jeito. Você tem 3 moedas. Então a primeira parte aqui praticamente ela já está pronta. Esse é o único pack que você precisa. São mais de 300 GB de arquivos exclusivos. Tudo foi selecionado a dedo para você ter o que há de mais premium em edição. E o melhor, se precisar de algo que não tem, a gente cria e adiciona ao seu pack, porque quem edita como o rei não aceita o básico. Agora eu vou adicionar uma transição, que eu já tenho aqui o arquivo, acima de todos. Você vem em mistura e clica em tela. A transição vai ficar assim. Eu vou deixar aqui o fundo branco que nós criamos. Vou cortar ele, deixar com tamanho igual. E vamos criar um clipe composto, que eu vou deixar ele na camada principal. Agora eu vou adicionar o segundo background, que vai ser a cor vermelha. E eu vou ajustar ele aqui com o tamanho correto. Você pode reduzir a opacidade dele bastante. Coloca aqui menos 20. Vai ficar legal. Se você ainda está confuso, pense desse jeito. Eu vou duplicar o texto que nós estamos utilizando para continuar com as mesmas características, tá? Para a gente fazer o nosso próximo texto. Então aqui em cima eu vou escrever você tem
E embaixo eu vou escrever 3 moedas. Então, só que o você tem, eu tenho que colocar na cor branca, que ele tá em preto. Para dar o contraste legal. E agora eu ajusto aqui no centro as duas. Aumento o tamanho do você tem. Veja como fica legal essa fonte serifada com a não serifada. Ela encaixa muito bem uma na outra. Eu vou mudar a animação dos dois, tá? Seleciona a de cima, vai em animação. E vamos usar essa acenar aqui na animação de cima. 3 moedas. E você pode reduzir aqui a duração, não deixe em 1 segundo não, pode colocar em 0.7. Algo que eu percebi aqui, no Pense desse jeito, ele tá com um pouco de atraso a narração com a frase, com o texto. Então eu vou só ajustar aqui para ficar certinho, tá? O Pense desse jeito com a narração. Você tem 3 moedas. Você pode preencher os 2 textos, ou você tem os 3 moedas até o fim do áudio, até o fim da narração, para ficar completo, tá? Você tem 3 moedas. Tempo. Vamos selecionar os dois e criar um clipe composto. Agora eu vou adicionar o segundo background, que ele será os quadrados onde que nós vamos colocar os próximos elementos. Então, seleciono o segundo background, arrasto para a timeline, e aqui nele nós vamos em máscara, adicionar máscara, e essa retângulo aqui mesmo. Eu vou só ocultar esse 3 moedas aqui para você poder ver. Aqui onde que está o retângulo, você não mexe nada, só arredonda os cantos. Pode colocar 25 ou 30. 25 fica legal. Ele já fez o quadradinho aqui, tá vendo? Então eu tenho o fundo, mas eu tenho o quadradinho na frente. Você seleciona ele e cria um clipe composto novamente. E como o primeiro ele está falando de tempo, nós vamos adicionar o relógio. Então adiciono o relógio. Perceba que o relógio, como é um vídeo, ele não dura todo o tempo igual o quadrado que eu fiz. Então eu tenho que duplicar esse vídeo até preencher do tamanho que eu preciso. Então eu seleciono ele, duplico. Só que veja que quando eu passo de um para o outro, ele muda. Ele não dá continuidade, porque ele tem um início e um fim. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o reverso do segundo para dar essa continuidade. Então seleciono o que eu dupliquei, vou aqui em espelhar e clico em reverso. Agora ele vai dar continuidade. Veja que não tem diferença de um para o outro. Seleciono os dois e crio o clipe composto. Agora é só duplicar novamente para ele ficar maior. Posso selecionar os dois também novamente e criar um clipe composto. E agora eu vou reduzir até encaixar certinho dentro da caixinha. Então ele fica ali, o tamanho mais ou menos exato é esse daí. Para não precisar eu fazer novas caixinhas, eu vou só duplicar a que eu já fiz para colocar os próximos elementos. Então eu duplico a caixa que eu criei e o próximo é o dinheiro. Então seleciono o dinheiro, adiciono na timeline. Esse dinheiro eu fiz ele no VO3, então ele vem com uma marca. Eu vou cortar aqui para não aparecer a marca do VO3, tá? Seleciono ele, eu vou em remover plano de fundo, remoção personalizada. Eu seleciono dinheiro com a remoção personalizada. E vou em aplicar. Ele vai remover o fundo, tá? Ele vai ficar só o dinheiro mostrando. Aqui também ele não preenche todo o espaço que nós precisamos. Eu tenho que duplicar ele para aumentar o tamanho. E fazer o mesmo processo de reverso, para deixar ele contínuo. Então duplico ele, perceba que ó, ele muda. Então vou lá, faço o processo de reverso, aplico. E aqui, no segundo, ele está com plano de fundo. Então novamente, vamos em remover plano de fundo, remoção personalizada, seleciono o dinheiro e vou aplicar. Pronto, agora ele removeu o fundo. Seleciono os dois e crio um clipe composto. Duplico novamente o meu quadrado que eu criei. Para colocar agora o cérebro. Então adiciono o cérebro. Ele tem o fundo também. Então eu vou em remover plano de fundo. E aqui eu só vou usar o chroma key. Então ao invés de remover personalizado, eu uso o chroma key. Vou em chroma key e seleciono a cor que é o preto. Eu posso aumentar um pouco a intensidade. Eu só suavizo um pouco a borda e limpo um pouco ela para ficar um pouco melhor. Quando tem esse tom de preto, às vezes ele fica com a borda um pouco mostrando. Agora eu vou reduzir ele para encaixar certinho no quadrado. Arrasto ele aqui, encaixo ele certinho no quadrado, reduzo um pouco mais. E ele vai ficar mais ou menos no tamanho exato. Agora eu posso selecionar ele e o quadrado e criar um clipe composto. Faço a mesma coisa com o dinheiro. Vou no dinheiro, reduzo até ficar do tamanho certinho do quadrado.
Seleciono os dois, crio um clipe composto. Com o relógio também. Como eu não tinha criado o clipe composto com quadradinho, eu criei um clipe composto dele no quadrado. Agora eu vou mostrar novamente aqui o você tem 3 moedas. Ficou desse jeito. Você tem 3 moedas. Tempo. Quando ele fala de tempo, é quando eu vou entrar primeiro com o relógio. Então eu deixo aqui separado. Depois ele vem o dinheiro e o cérebro. Dinheiro, eu entro com o dinheiro. E conhecimento, eu entro com o cérebro. Aqui quando entra o relógio, eu vou subir esse você tem 3 moedas. Então eu vou em vídeo, crio um quadro-chave aqui em transformar, avanço um pouco e subo ele. Deixo ele mais ou menos aqui nessa região, já fica legal. Então ele vai dar esse movimento aqui, ó. Certo? Agora é só selecionar ele e suavizar os quadros-chaves. Então venho aqui na animação dos quadros-chaves, seleciono o Y. Eu gosto de usar bastante aqui nas curvas essa desaceleração quadrática. Fica bem suave mesmo. E agora vamos entrar com o relógio. Aqui no relógio, eu vou deixar ele no início exatamente no primeiro quadro-chave que eu criei no Você Tem 3 Moedas. Então eu seleciono um quadro-chave nele aqui e faço um outro quadro-chave exatamente no mesmo local onde que eu fiz no Você Tem 3 Moedas. Volto no primeiro quadro-chave, eu vou aumentar ele um pouco a escala e vou trazer ele para fora. Ele vai ficar com esse movimento aqui. Eu posso deixar ele lá em cima também, no segundo quadro-chave. Agora no dinheiro, eu não vou fazer dessa forma, eu vou usar as animações. Então eu vou em animação e vou com essa daqui, ó, deslizar para a esquerda. No conhecimento é a mesma coisa com o cérebro. Coloco ele aqui na região correta, um pouco abaixo aqui, e vou em animação e deslizar para a direita. Ficou desse jeito. Tempo, dinheiro e conhecimento. Se você não tiver um... Quando ele fala se você não tiver um, eu vou colocar aqui uma linha animada que ela vai apagar o dinheiro. Você vai entender aqui. Essa linha animada, perceba, Se você não tiver uma delas... ela começa de baixo para cima e ela é bem estreita. Se você não tiver uma delas... Eu vou rotacionar ela 180 graus, trazer ela aqui para a direita, que é para onde que eu quero. Agora ela começa de onde que eu quero, só que ela ainda está estreita. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar a escala dela. Eu vou tirar a escala uniforme. Removo a escala uniforme. Eu vou trabalhar só com a altura aqui. Então eu vou reduzir bem a altura dela. E eu vou ajustando aqui da melhor forma para que ela pareça que saiu do relógio, apagou o dinheiro e acabou ali no conhecimento, no cérebro. Então eu vou ajustando aqui até encaixar legal. Já ficou do jeito que eu quero. Eu vou reduzir um pouco a velocidade, que ela está muito rápida. Se não tiver uma delas... Se você não tiver uma delas, use... Já ficou legal. Agora, quando ele passa aqui pelo dinheiro, eu quero que o dinheiro apague. Então eu quero que ela, como se ela estivesse passando e levando o dinheiro, e apagando o dinheiro. Então eu vou fazer um corte, vou tirar a outra parte para o lado, e aqui eu vou colocar um fade out. Então vou em animação, saída e fade out. Tiver uma delas, use as outras duas. Agora, quando chegar aqui, quando ele fala duas, eu vou juntar o relógio com o cérebro. Então eu crio um quadro-chave aqui no relógio, avanço um pouco e aumento a escala. Vou colocar em 120. Eu vou só abaixar ela um pouquinho aqui. E vou fazer a mesma coisa com o cérebro. Crio o primeiro quadro-chave. No segundo quadro-chave, eu aumento a escala para 120. Só que eu vou subir bem, para elas ficarem bem próximo. Quando falar as duas, elas ficarem juntas. Vai ficar assim, ó. Agora, na linha animada que eu coloquei embaixo, eu quero que ela saia quando as duas ficarem juntas. Então, eu faço um corte aqui na linha animada, vou em animação, saída e coloco o fade out. Então veja, os dois ficam juntos e a linha some. Exatamente isso que eu queria. Quando fala conquistá-la, eu quero que apareça novamente o dinheiro, que significa que eu estou juntando o meu conhecimento com o meu tempo e fazendo dinheiro com ele. Então, eu vou criar uma animação básica só para aparecer o dinheiro. Só ajusto ela aqui no local correto. Preciso aumentar a escala dela para ficar exatamente com o tamanho igual. Então vou em vídeo, aumento a escala para 120.
Então ajusto. Como eles ficaram um pouco baixo, o dinheiro não está mostrando muito bem, eu vou ajustar todos eles para ficar uma simetria legal. Se tiver uma delas, use as outras duas para conquistá-la. Agora eu vou colocar animação no dinheiro. Então seleciono o dinheiro, vou em animação e vou deslizar para cima. Então posso até ajustar um pouco mais. Aqui no Você Tem 3 Moedas, eu vou abrir esse clipe composto e vou aumentar um pouco, justamente porque eu vou colocar meu nome no final para ficar melhor, tá? Agora, onde que eu criei os quadros chaves, eu vou suavizar eles, tá? Então você vem aqui nas animações dos quadros chaves e você suaviza eles. Então você seleciona aqui e pode usar tanto a desaceleração como a desaceleração quadrática. Eu gosto das duas. Então você suaviza todos eles. No de baixo também. Eu vou colocar meu nome no final aqui só para dar um contraste de finalização. Eu vou colocar tanto na mesma fonte como nas cores, tá? Não é necessário fazer, é só para ficar legal na hora de finalizar o vídeo. Se você ainda está confuso, pense desse jeito. Você tem 3 moedas: tempo, dinheiro e conhecimento. Se você não tiver uma delas, use as outras duas para conquistá-la. Aqui no início, eu achei muito estático ainda, eu achei muito parado. Eu vou colocar um movimento para ficar mais dinâmico ainda a edição. Então vou selecionar aqui a primeira silhueta, vou criar um quadro-chave, avanço mais um pouco, mais ou menos aqui um segundo e pouco, até apareceu confuso ali mais ou menos. Ó, apareceu confuso. Eu crio um outro quadro-chave. No primeiro quadro-chave que eu criei, eu vou aumentar minha escala e vou reduzir ele aqui para baixo. Então aumento bastante a escala, só mostrando um pouco da cabeça ali. Se você ainda está confuso, pense... Então ele vai dar esse movimento. Agora é só suavizar os quadros-chaves. Eu vou fazer a mesma coisa com as primeiras palavras, para dar um contraste também de entrada. Então, no Se Você Ainda Está Confuso, eu vou selecionar os dois e criar um clipe composto. Então seleciono os dois, crio um clipe composto. Então vou em vídeo, transformar, crio um quadro-chave no início, avanço até mais ou menos o confuso, crio um outro quadro-chave e aqui eu aumento a escala e coloco ele à esquerda. Então ele vai dar um movimento de entrada, tá vendo? E a mesma coisa que eu fiz no outro. Faço a suavização dos quadros-chaves. Aqui ficou legal essa entrada suave, tá? Se você ainda está confuso, pense desse jeito. Você tem 3 moedas: tempo, dinheiro e conhecimento. Se você não tiver uma delas, use as outras duas para conquistá-la. Agora eu vou adicionar uma trilha sonora para deixar um pouco mais profissional o vídeo. Vou reduzir aqui para menos 20, tá? O volume, para ela ficar com som de fundo. Se você ainda está confuso, pense desse jeito. Você tem 3 moedas: tempo, dinheiro e conhecimento. Se você não tiver uma delas, use as outras duas para conquistá-la. Agora eu vou acrescentar os efeitos sonoros, galera. Só que eu não vou colocar aqui no vídeo, tá? Eu vou adiantar ele aqui bem rápido, justamente porque eu vou fazer uma aula só sobre efeitos sonoros. Todos os efeitos sonoros que eu vou utilizar aqui, ele vai estar na pasta lá que eu disse para vocês do pack. Então, se você quiser utilizar, você pode olhar aqui no vídeo mais ou menos como que estão os efeitos e utilizar lá. Os efeitos sonoros, ele dá um dinamismo muito maior para o vídeo. Então ele deixa o vídeo muito mais profissional. Fica muito melhor o vídeo com os efeitos sonoros aplicados. Mas eu vou fazer uma aula só sobre isso, com edição dinâmica ou edição minimalista, para vocês entenderem o contexto do efeito sonoro. E o vídeo completo fica desse jeito. Se você ainda está confuso, pense desse jeito. Você tem 3 moedas: tempo, dinheiro e conhecimento. Se você não tiver uma delas, use as outras duas para conquistá-la.
Esse tipo de edição dinâmica, ela serve para qualquer pessoa e qualquer nicho. Para você que cria conteúdo, é obrigado a você saber fazer uma edição dinâmica hoje. Porque mesmo que você apareça ou você não apareça, você seja de canal dark, uma edição dinâmica bem feita, uma edição dinâmica bem trabalhada, ela transforma o seu vídeo, ela gera muito mais audiência, ela faz com que prenda muito mais atenção e não precisa ser aquele negócio cheio de informação. É só encaixar os elementos certos, com as fontes corretas, com as cores corretas. Então, se você quer realmente aprender edição, criação de conteúdo, dar contexto para sua criação de conteúdo, trazer um profissionalismo a mais, se inscreva no canal, já ativa o sininho, entra no Telegram, que lá vai sair o meu curso, provavelmente até o mês que vem o curso fica pronto, você não precisa saber nada de CapCut, vai ser do básico ao avançado, vai ser muito completo. Então se você trabalha com criação de conteúdo, se você trabalha com digital, você tem que estar no Frame Hub. Então já entra no grupo Telegram, para quando eu soltar o vídeo, você ser o primeiro a receber essa novidade do curso.